Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Estamos chegando agora no final da semana, né? Nossa última aula da semana. Na terça-feira nós tivemos a nossa aula online, foi muito legal, gostei muito, né, de revê-los, conversar com vocês, né, dar aquela aula ao vivo e a cores, olhando para vocês, ouvindo vocês, então foi muito, muito, muito super legal. Depois faremos novamente. E hoje eu vou começar, né, fazendo a correção do exercício que eu deixei na aula online e fazendo uma recapitulação do que eu falei na nossa aula para aqueles que não puderam assistir e também para ficar gravado para vocês, né? Eu passei para vocês a atividade da página 218 e 219, não foi isso? Que era para vocês fazerem uma leitura e responder as questões que estão aqui. São 5 questões, letra A, B, C, D e E. O tema é substâncias que agem no sistema nervoso. Nós estamos falando sobre o sistema nervoso e a gente aprendeu que o sistema nervoso ele é responsável por várias funções do nosso corpo. Ele é extremamente importante em todo o processo do nosso corpo. Ele interfere e age nos outros sistemas do nosso corpo. Então, o sistema nervoso é um sistema extremamente fundamental para nós. Mas existem substâncias que podem afetá-lo, né? Que podem impedir o desenvolvimento, a função adequada desse sistema. E foi o que vocês estudaram, né? Tem um texto falando das drogas psicotrópicas ou psicoativas. Quando nós falamos de drogas, né? Nós temos que entender que esse nome drogas é um nome bem abrangente. Todo remédio é uma droga. Por isso que as farmácias, né, são chamadas de drogarias. Por quê? Porque lá eles vendem substâncias, né? Então, mas é preciso nós entendermos que existem as drogas no sentido de remédio que é usado para um determinado fim, para um cuidado do corpo do ser humano, para resolver um problema que ele está sentindo, uma dor, uma inflamação, uma infecção. E existem as drogas, que são as drogas psicoativas, que elas são drogas que, na verdade, fazem, né, elas são usadas de forma que fazem mal ao nosso organismo, né, ao nosso corpo. Como o próprio texto aí que vocês leram fala, né? As drogas psicoativas, elas atuam nos neurônios e afetam o humor, o senso de percepção, comportamento, os processos cognitivos, né, da inteligência. Então, essas drogas, elas causam um efeito extremamente ruim para o indivíduo, né? Causam alucinações, além, gente, de causar dependência química. E alguns tipos de drogas, eles vão afetar diretamente nos neurônios. Lembra que eu falei na aula passada que os neurônios são as células do sistema nervoso e que essas células não se renovam, né? Não, nós nascemos com uma quantidade de neurônios e continuamos durante toda a nossa vida com aquela quantidade de neurônios. Eles não se desenvolvem, não se formam outros neurônios. E aí a importância de nós cuidarmos, né? E as drogas psicoativas, elas vão atuar, né, danificando, prejudicando esses neurônios. Por isso que é algo que tem que ser evitado, né? É algo que não se deve nem ter curiosidade de se conhecer, tá bom? Eu sei que hoje nós vivemos em uma época em que há um incentivo muito grande, não é? Principalmente entre os jovens. Mas nós precisamos ter essa consciência, esse entendimento de que as drogas psicoativas, elas não fazem bem ao nosso organismo, ao nosso corpo.
Aí vamos lá para as perguntas. A primeira diz assim: de acordo com o texto, pode-se dizer que as drogas psicoativas atuam no sistema nervoso? Justifique sua resposta. E aí, meninos, o que vocês colocaram? Claro que sim, não é? Eu já até falei aqui na minha explicação. Elas atuam sim, e elas atuam de uma forma prejudicial no nosso sistema nervoso. Na letra B, pede para você sublinhar no texto o trecho que cita os possíveis efeitos das drogas psicoativas no organismo dos usuários. Deixa eu ver aqui, gente, no segundo parágrafo, né? As drogas psicoativas ou psicotrópicas atuam nos neurônios. Aí, quais são os principais efeitos? Afeta o humor, né? Elas causam afetam a sensopercepção, comportamento e os processos cognitivos. Vocês podem sublinhar todo o segundo parágrafo. Vamos lá para a letra C. Aí, o texto também fala do álcool, né, gente? Eu esqueci de falar isso também, que é importante, porque existem as drogas que são lícitas, né? Como o cigarro e o álcool. O cigarro e o álcool são drogas, só que são consideradas drogas lícitas. O que significa isso? Que são drogas permitidas, né? As pessoas podem ingerir bebida alcoólica, as pessoas podem fumar um cigarro livremente, mas não deixa de ser uma droga, entendeu? É uma droga porque o álcool leva ao alcoolismo e o cigarro também tem uma substância chamada nicotina, que é altamente prejudicial para o nosso organismo e é também viciante. Mas existe, né? Existe essa diferença. Drogas lícitas, que são essas que são permitidas, né? O seu uso é permitido, e as drogas ilícitas, que são aquelas que não podem ser consumidas livremente, né? Como a maconha, o crack. Então, são drogas ilícitas. Na letra C, como as drogas podem interferir no funcionamento do sistema nervoso humano, né? De que forma elas podem interferir? Então, ela pode interferir em diferentes níveis, né? Diferentes formas, inclusive quando se faz a transmissão dos impulsos nervosos, né? Então, no momento da transmissão dos impulsos nervosos, o usuário de droga, ele não vai ter essa mesma conexão, né? A sua conexão vai ser afetada na transmissão dos impulsos nervosos. Na letra D, ele pergunta assim: a segurança no trânsito é responsável tanto do motorista quanto do pedestre, porque o consumo de bebida alcoólica pelo motorista representa risco à vida do pedestre e de outros motoristas, gente. Ora, claro que tanto o pedestre como o motorista precisa ter uma atenção muito grande no trânsito, mas o que está dirigindo, né, no caso o motorista, ele precisa ter cuidado, porque ao ingerir a bebida alcoólica, ele vai ter, né, prejudicada a sua atenção, ele vai ter prejudicada também a sua coordenação motora, e com isso ele pode causar um acidente, porque o álcool, ao ser ingerido, a substância ela vai diretamente para o cérebro da pessoa, para o sistema nervoso, e isso acaba afetando a coordenação. Por isso que as pessoas que ingerem muita bebida alcoólica, elas não conseguem ficar em pé, né, normalmente. Geralmente elas ficam tombando, porque o seu sistema nervoso é afetado. E com isso, o motorista pode causar um grave acidente. Então, não pode ingerir bebida alcoólica, certo? E na letra E, que argumentos você utilizaria para conscientizar uma pessoa a respeito dos danos causados pelas drogas no organismo, né, gente? Essa questão aqui vai ser uma questão individual, né, de cada um. Cada um precisa buscar os argumentos, né? Pode ser nesse texto, pode ser em outras pesquisas que vocês
possam fazer, mas é preciso conscientizar as pessoas dos prejuízos, né, das consequências que as drogas trazem ao organismo. Infelizmente, né, mesmo hoje com toda a informação, né, que se tem sobre o consumo de drogas, sobre os prejuízos que o consumo de droga traz, ainda existem muitas pessoas que acabam usando, né? Então, mas mesmo assim, nós não podemos parar, né, de falar, de mostrar, de conscientizar que as drogas não fazem bem e que elas causam prejuízo muito grande ao corpo do indivíduo, porque a droga traz dependência química, ela tira o indivíduo do seu contexto social, né? E ainda por cima, além de causar, né, todo esse transtorno físico, mental, cognitivo, né, da sua inteligência, então as drogas elas vão causar uma dependência muito grande e isso vai trazer prejuízo para as pessoas, né, para a família e para todos. Então, vocês podem usar aqui os argumentos que vocês acharem, né, necessário, convincente, baseado no texto ou em outros textos que vocês possam ter lido e já ter ouvido algum vídeo, né, que vocês possam ter ouvido, ok? E aqui está o slide, né, que eu falei na nossa aula online. Vou só revisar novamente para que vocês possam ter essa aula gravada e possam rever novamente. Nós começamos falando sobre as partes do neurônio, que é a célula do sistema nervoso, e eu quero que fique bem fixado para vocês as principais partes, que são os dendritos, olhem ali, são essas ramificações, né, parecendo com raízes, dendritos, aqui. O corpo celular, que é essa parte aqui onde está o núcleo da célula, e o axônio, que é essa parte aqui mais prolongada, né? Que termina, né, com essas ramificações também dos axônios. E nos axônios nós temos a bainha de mielina, que recobre os axônios. Mas as três partes principais que vocês não devem esquecer são os dendritos, o corpo celular e o axônio. Essas são as três partes principais de um neurônio. Eu falei também que a comunicação de um neurônio para o outro acontece através dos impulsos nervosos, que são transferidos de neurônio a neurônio. Todo o sistema nervoso é formado por uma cadeia de neurônios que estão enfileirados, né, um atrás do outro. Então, o impulso nervoso ele vai passando de um neurônio a outro até chegar ao seu local de ação. Mas é interessante observar, meninos, que os neurônios eles estão enfileirados, mas eles não estão ligados. Atenção, estão enfileirados, mas não estão ligados. Olhem só que existe um espaço, né, aqui entre um neurônio e outro. E esse espaço nós chamamos de sinapse, que é o espaço onde acontece a comunicação entre um neurônio e outro. E essa comunicação ela acontece através dos neurotransmissores, que são substâncias químicas que são enviadas de um neurônio para outro. São informações que são enviadas de um neurônio para outro. Então, o espaço que fica entre um neurônio e outro, nós chamamos de sinapse, onde acontece a comunicação, onde eles se conversam, onde eles se comunicam, ok? E a forma, né, dessa comunicação é através de neurotransmissores. A propagação do impulso nervoso sempre vai acontecer nessa sequência, gente. É muito importante vocês lembrarem. Qual é a linha de frequência, né? De que forma essa transmissão vai ser transmitida, né? Transmissão vai ser transmitida. De que forma essa informação vai ser transmitida? Isso. Então, como? Através, sempre nessa via, dendritos, corpo celular e axônio. Vai ser essa sequência.
chega no dendritos, do dendritos passa pelo corpo celular, passa pelos axônios, chega no outro dendritos, do outro neurônio e segue essa sequência, ok? Aí, impulsos nervosos são correntes elétricas originadas durante a entrada e saída de determinados compostos químicos no interior dos neurônios. Como é o nome desse composto químico? Neurotransmissores. Opa, passei demais. Bem, nós vamos ter também, né, além dos neurônios, que são as células do sistema nervoso, nós vamos ter também os gânglios, que são menores do que os neurônios, não conduzem impulsos nervosos, podem se multiplicar, diferente dos neurônios, que não pode se multiplicar, a quantidade de neurônio que temos ao nascer é a mesma quantidade, ela não vai aumentar, mas no caso dos gânglios, eles vão aumentar, e produzem, né? Eles são responsáveis por produzir a bainha de mielina. E aqui eu coloquei alguns exemplos, gente. São esses que estão conectados, né? Ligados aos neurônios, tá vendo? São menores e eles vão produzir a bainha de mielina, ok? Então, a organização do sistema nervoso, ele é organizado em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. No seu livro está falando parte central e parte periférica, porque hoje a nova nomenclatura é essa. Antigamente nós usávamos sistema nervoso central, hoje é parte central. Antigamente nós usávamos sistema nervoso periférico, hoje é parte periférica. E vocês vão observar aqui, gente, que o sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinal, que eu vou explicar mais na frente. E o sistema nervoso periférico, que é a parte periférica, é formada pelos gânglios, que eu já mostrei para vocês há pouco, e pelos nervos. Os nervos são ramificações que estão sobre todo o nosso corpo. E aqui nós temos a parte central, que eu havia falado para vocês, que é formada pelo encéfalo e pela medula espinal. A medula espinal, ela está dentro das vértebras, né, que formam a coluna vertebral. Ela está protegida pela coluna vertebral. E o encéfalo é formado pelo cérebro, que é a parte maior, pelo cerebelo, pelo bulbo, a ponte e o mesencéfalo. O bulbo, a ponte e o mesencéfalo são chamados de tronco encefálico. Então, isso tudo aqui forma o encéfalo, né? Às vezes a gente pensa, na nossa cabeça está só, no nosso crânio está só o cérebro. Não, senhor. Tem outras partes também que são extremamente importantes. E não são só essas partes, tem outras, mas hoje nós vamos estudar só essas. Eu coloquei novamente aqui, gente, olha só, até coloquei outras partes aqui. Mas o mais importante de vocês entenderem é o cérebro, quase não sai a palavra. O cerebelo, ok? Olha aqui, mais ou menos como é que está nesse formato aqui do crânio, dá para você perceber mais ou menos onde estão localizadas cada uma das partes. E o tronco encefálico, que é essa parte aqui, ó, que termina quando inicia a medula espinal, que é formado pela ponte, o bulbo e o mesencéfalo. Gente, o cerebelo tem uma função extremamente importante, que é a de equilíbrio. Se alguém tem algum problema no cerebelo, ele vai ter prejudicado a sua coordenação motora, pode não conseguir andar de bicicleta, ele pode não conseguir se equilibrar, né? Ok? Aí aqui está a medula espinal, que, como eu falei para vocês, está dentro da vértebra. Olha só, gente, a nossa coluna, ela é formada pelas vértebras, são várias vértebras, ok? Que são essas partes aqui central. Se você colocar o seu dedo na sua coluna, nessa parte central, você vai sentir as suas vértebras, ok? Bem, e aqui a gente encerra. Fiz esse resuminho aqui. Sistema nervoso é formado por parte central e por parte periférica. A parte central é formada pelo encéfalo e pela medula espinal. No encéfalo nós temos o cérebro,
o cerebelo e o tronco encefálico, né? Que é formado pelo mesencéfalo, bulbo e ponte. E a parte periférica é formada pelos nervos e os gânglios. Na próxima aula, nós vamos começar a estudar a parte periférica. Ok, meninos? Eu espero, né, que vocês tenham entendido. Eu sei que tem muitas palavras diferentes, né, que nós estamos aprendendo, mas o conteúdo dele é bem interessante. Façam uma leitura do texto, muito importante vocês fazerem essa leitura, e qualquer dúvida coloquem aí no grupo. Então, tchau e até a próxima aula. Bom final de semana.